Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre Aristóteles. Só que a gente vai finalizar também uma boa parte dele. Nas últimas aulas a gente tem trabalhado as questões ligadas à substância em Aristóteles, né, do livro A Metafísica. E quando eu falo substância, né, é esse processo de busca por essa substância primeira, esse processo de entendimento de como funcionariam as coisas. Então, a gente já viu várias outras questões de Aristóteles. A gente já viu a questão do ato, da potência, da causa final, da causa formal, da causa material, da causa eficiente. E na última aula nós vimos as ciências, né, que eram as ciências produtivas e as ciências teoréticas. Agora a gente vai ver especificamente a ciência prática. Por que eu separei uma aula para a ciência prática? Primeiro que ela tem uma definição muito específica. Enquanto a ciência teorética tinha como definição, né, aquela ciência que o homem não cria, mas organiza, e a ciência produtiva, a definição dela é que o homem cria, mas o fim não é ela própria. Na ciência prática, em Aristóteles, o homem cria e o fim é ela própria. E nessa perspectiva do fim é ela própria no Aristóteles, significa que a própria definição dessas ciências práticas é a própria finalidade dele. Então vamos com calma. Primeira coisa, para Aristóteles só existem duas ciências práticas. Uma é a ética e a outra é a política. O Aristóteles, ele, além de trabalhar bastante as questões ligadas à busca, né, pelo processo de conhecimento e também organizar as questões ligadas à física clássica, ele vai ser um grande estudioso das questões referentes à estrutura de leis, de ética e de política na sociedade. E uma das curiosidades de Aristóteles, né, é que ele não é só um filósofo que se manteve distante da vida pública e da vida em sociedade, muito pelo contrário. Ele vai ter historicamente, ele vai ter uma participação muito grande em vários movimentos. Ele, inclusive, é um dos mestres do Alexandre Grande e auxilia politicamente com as teorias políticas o Alexandre Grande no seu processo de tomada de boa parte do mundo. Então você vai ter ele muito ativo politicamente. Então Aristóteles vai fazer a seguinte definição: ética, sumo bem do homem. O que significa esse sumo bem do homem? Sumo bem para o Aristóteles significa máximo bem, seria uma virtude máxima. Lembrando que em filosofia, né, a busca é sempre por essas virtudes. Então sumo bem seria uma virtude máxima do homem. Essa virtude máxima do homem é a noção de justiça, não de justiça em si, mas do homem justo. E por que eu estou separando a noção de justiça do homem justo? Porque nós, na modernidade, na pós-modernidade, temos uma perspectiva sobre justiça que não está ligada de fato a ser justo, mas a um sistema punitivo. Então, quando a gente está falando para o Aristóteles que ética é o sumo bem do homem, homem justo, na verdade a gente está dizendo que é um homem que busca a virtude de ser justo, a virtude de ser correto. E aí por isso que quando a gente fala de ética, a gente sempre separa a ética da moral, porque a ética está ligada com o conceito de ser justo. E esse conceito de ser justo é diferente da nossa visão senso comum de justiça. Porque pra gente, a justiça acaba sendo muito mais um sistema punitivo, ela é acionada, a gente clama por justiça quando houve a ausência do homem justo. Então os nossos códigos penais, códigos civis, na verdade são códigos punitivos. O sistema legal é um sistema punitivo. E o Aristóteles está falando de outra questão, que é um ser humano justo, um ser humano virtuoso. Então o ser humano ético é um ser humano virtuoso. Então vamos lá, uma das ciências práticas de Aristóteles, a ética. Ética, sumo bem do homem, homem justo, homem virtuoso. Virtude ligada à justiça. No caso da outra ciência prática, que é a política. A política ela é dividida por dois conceitos, polis, ética, ou seja, cidade, ethos no caso, desculpa gente, cidade justa, sumo bem da cidade. Então a gente pode pensar, sumo bem da cidade, se a gente seguir a mesma lógica da ética, é cidade justa. Se a gente trouxer esse conceito para uma visão mais moderna, seria sociedade justa. Então política é sociedade justa e ética é homem justo. Então é muito diferente da nossa visão senso comum.
Quando uma pessoa, por exemplo, fala, eu odeio política, eu não gosto de me envolver com política, na verdade ela não está falando de política. Ela está falando de estruturas de governo ou estruturas ideológicas que servem para o quê? Para se alcançar a política, que seria essa sociedade justa. Então, há uma confusão constante. Quando alguém confunde ética e moral, é muito perigoso, porque a moral está ligada a costumes, a uma questão de historicidade, a uma questão ligada à religiosidade, e a ética não. A ética está ligada a uma busca de um homem justo. É por isso que quando a gente estudou, por exemplo, na aula de sociologia, né, a nossa noção de direitos humanos é um código ético. Por quê? Porque é a forma de você tratar os seres humanos de forma justa. Então vamos lá, política, sociedade justa, ética, homem justo. O Aristóteles, quando ele faz essa organização, tudo que vem depois é uma tentativa e uma busca para se encontrar um homem ético e um homem justo. E ele vai escrever 2 obras específicas sobre esse assunto. Ele vai escrever a Ética Nicômaco, que é uma obra muito importante dele, onde nessa obra ele apresenta os conceitos para se alcançar essa virtude, e aí ele vai fazer um longo trabalho também sobre o conceito de felicidade. A felicidade, ela é muito importante para se chegar ao conceito de justo. E uma coisa que é interessante no Aristóteles, na Ética Nicômaco, é que ele vai apresentar pra gente essa ideia de felicidade muito diferente da ideia de felicidade que a gente tem hoje. A nossa ideia de felicidade está bem mais ligada a uma noção de euforia, uma noção de ganho, uma noção de uma felicidade porque você tem alguma coisa, e para Aristóteles a felicidade é algo ligado a ser. Então, um ser justo é um ser feliz. Então a finalidade da ética é, de uma certa forma, para Aristóteles, a felicidade. Mas não é essa felicidade que a gente tem quando a gente compra alguma coisa ou quando a gente ganha alguma coisa. Não é essa euforia momentânea, né, que a gente tem hoje no século XX, XXI. Mas é uma constância, é um ser, o ser feliz. É como você se comporta socialmente, como se comporta com outro que garante a sua felicidade. Então, um homem ético, um homem justo, é um homem feliz. E aí, quando ele vai falar da questão da política, ele vai deixar bem claro o seguinte: é impossível uma sociedade injusta, ou seja, uma sociedade ausente de justiça, produzir seres humanos éticos. Então, uma sociedade injusta vai gerar seres humanos injustos. Uma sociedade justa vai gerar seres humanos justos. Essa visão aristotélica, apesar dela ter mais de 2000 anos, ela não é antiquada, muito pelo contrário. Todos os estudos de ciência política hoje mostram claramente, de filosofia política, que só uma sociedade organizada pode gerar indivíduos éticos, indivíduos corretos, indivíduos justos. Normalmente, sociedades extremamente desorganizadas vão levar a seres humanos injustos. E esse injusto, porque às vezes a própria sociedade é tão desorganizada que seguir as regras da sociedade já leva por um caminho antiético. Então, para a gente entender, para o Aristóteles o conceito de ética é um conceito de homem justo. Um homem justo, o fim da ética é a felicidade. Uma felicidade que está ligada a um ser virtuoso, a um ser que alcança as suas virtudes máximas, a um ser que, de uma certa forma, ele está completo dentro das mais profundas virtudes. E no caso da política, é uma sociedade justa. Por que a gente confunde tanto as nossas noções de política? Primeiro que normalmente quando a gente refere ao termo política, a gente não está falando de política em si. A gente está falando de um parlamento, a gente está falando de um presidente específico, a gente está falando de uma organização democrática ou de um outro tipo de organização. Existem diversas formas de você organizar uma sociedade para buscar uma sociedade justa. Então qualquer ato ele é válido nessa busca por sociedade justa. O que a gente tem desde a modernidade são testes e testes de várias sociedades, de formas distintas, para tentar chegar à política. Então, quando a gente fala que eu não gosto de política, na verdade você está se referindo ao processo para se chegar à política. Você não está efetivamente falando da política.